Artigo 32. O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Aqui a gente está falando de um imposto que será, primeiro, de competência dos municípios e cobrados sobre as pessoas que ostentem a condição de dono, possuidor do domínio útil ou da posse de um terreno localizado dentro dos limites considerados como zona urbana pela lei municipal. Então, o IPTU é aquele imposto cobrado pelo município sobre as pessoas que são donas de imóveis que estão localizados na zona urbana. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Primeiro, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Segundo, abastecimento de água. Terceiro, sistema de esgotos sanitários. Quarto, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. E quinto, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Se eu digo que o fato gerador do IPTU é ser dono ou titular do domínio útil ou da posse de um imóvel localizado na zona urbana do município, é interessante que eu estabeleça então critérios de o que é considerado zona urbana dentro de um município. A primeira coisa que o CTN faz é dizer que esses limites estarão na lei municipal de cada município, contudo, deverão preencher pelo menos 2 desses 5 requisitos listados aqui: meio-fio, água, esgoto, iluminação, escola ou posto de saúde perto. E aí já vem a sua cabeça, meu Deus, mas existem alguns que não têm isso daqui e pagam IPTU. Vamos ler o parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Ainda que eu tenha um loteamento que não preencha esses requisitos aqui do parágrafo 1º, se aquela localização está dentro da legislação municipal classificada como área urbanizável ou de expansão urbana, o CTN também autoriza como classificação de zona urbana, portanto, objeto de tributação do IPTU. Os tributos que incidem sobre a propriedade de uma coisa não decorrem de um ato praticado pelo contribuinte, decorrem da simples ostentação de uma condição jurídica. Porque quem é dono todos os dias daquela coisa. Eu sou proprietária de uma coisa, por isso eu pago aquele tributo. Nesse nosso exemplo aqui, eu sou dona de um imóvel que está dentro da zona urbana, por isso eu pago o IPTU. Artigo 33. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. O valor venal do imóvel localizado na zona urbana vai ser a grandeza econômica sobre a qual eu vou aplicar a alíquota para descobrir qual é o preço que eu tenho que pagar de IPTU. Então, o valor venal do imóvel é a nossa base de cálculo. E eu não posso considerar nessa base de cálculo o valor daqueles bens móveis que estejam presentes na propriedade, independentemente da sua utilidade. Se for móvel, se for uma coisa ainda que muito valiosa, mas está ali no jardim, seja para embelezamento do local, seja para qualquer tipo de finalidade, os bens móveis não deverão nunca ser considerados na base de cálculo para fins de IPTU. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Se eu possibilito as 3 hipóteses enquanto fatos geradores do IPTU,
eu também preciso dizer que existem 3 possibilidades de contribuinte: o proprietário, o possuidor ou o titular do domínio útil.